Olá, hoje o assunto que a gente vai tratar é perspectiva isométrica. E o que é essa perspectiva isométrica? Existem vários tipos de perspectiva. No curso aqui do desenho técnico que a gente está fazendo, é o tipo de perspectiva que a gente vai adotar. E aí, para entender o que ela trata, né, primeiro a gente entende o nome dela. Iso significa mesma e métrica significa medida. Então, é um tipo de perspectiva que a gente vai ter uma condição de representar nas três faces as medidas conforme a disposição dos ângulos, que é o mesmo ângulo. Então, a primeira característica básica da perspectiva isométrica é compreender que ela é formada a partir da quina, digamos assim, e temos aí para cada lado a representação, né, de duas linhas inclinadas, que tem um ângulo de 30 graus cada uma delas, tá? E aí vai ter também a representação, né, dessas linhas nos eixos que são chamados eixos isométricos, eixo X, Y, Z, onde a gente vai dispor as medidas dos objetos. No eixo OX, comprimento, altura e largura. Afinal de contas, agora é um desenho em perspectiva, um desenho tridimensional. E aí, para ficar um pouco mais fácil da gente compreender, vou desenhar aqui no cantinho um prisma retangular, né, à mão livre mesmo, tentando representar aí essa angulação de 30 graus. Ops, espera aí, deixa eu tirar essa rebarbinha. E uma coisa que precisa ficar bastante clara é que toda vez que eu vou fazer um desenho tridimensional observando as vistas ortográficas, cada vista tem lá as medidas e eu vou representar essas medidas nas faces em verdadeira grandeza. Ou seja, se eu vejo 10 de comprimento, eu vou representar na perspectiva isométrica 10, tá? Isso deixa de uma forma mais clara, né? Que é um desenho que a gente vê a partir, digamos assim, da quina, e aí todas as faces acabam ficando em evidência, né? Elas, na verdade, não competem entre si. Elas vão possuir, na verdade, a mesma importância. E na hora da gente fazer essa construção da perspectiva isométrica, a gente vai observar lá a vista frontal. A posição dela vai ser essa pintada em laranja. A vista lateral esquerda vai se posicionar, né, como a gente via anteriormente, onde está pintadinho aí de verde agora. E a vista superior em cima, né, onde está pintado agora de rosa. E aí eu tô mostrando tudo para vocês à mão livre, mas existe um instrumento adequado que é o esquadro de 30, 60 e 90, que vai auxiliar no desenho com instrumento, com desenho de precisão na hora de fazer os projetos. E o outro de 45 vai servir como um instrumento de base. Olha lá, o ângulo de 30 graus encaixadinho, né? Ele vai para um lado e vai também para o outro, tá? Mas, como é que você conseguiu fazer com esse ângulo aí a mão livre? Então, existe uma técnica que é o que eu vou ensinar para vocês agora, uma dica de como construir esse ângulo de 30 graus à mão livre. O primeiro passo para a gente construir esse ângulo de 30 graus à mão livre vai ser construir uma linha horizontal, e essa linha eu vou chamar de linha de base. Depois, perpendicular a essa linha horizontal, vai ser o meu eixo vertical. Nesse cruzamento, né, eu vou até chamar de origem aí, eu vou fazer um quarto de círculo, dividir esse ângulo, né, que é de 90 graus em 3, e a partir da origem, eu vou fazer um traçado, à mão livre mesmo, no sentido do primeiro terço dessa divisão de 3 terços que a gente fez. Então, eu consegui construir para cada lado aí um ângulo de 30 graus, aproximadamente, né? Para a gente distribuir nos eixos OX, Z, OZ e OY, comprimento, altura e largura. Então, vamos supor que eu estou distribuindo aí as medidas, né, nas devidas proporções para construir a perspectiva isométrica. Uma coisa que precisa ficar muito clara:
Todas as linhas que eu construí, elas têm que ficar paralelas a algum desses 3 eixos, tá? Para a gente conseguir fechar um prisma, é um sólido, e a partir desse sólido a gente vai fazendo os recortes que estiverem especificados nas vistas ortográficas. Então, quando a gente representa essa perspectiva isométrica, ela sempre vai estar se referindo, né, àquelas 3 vistas ortográficas. Nesse caso aí, seriam 3 retângulos nas devidas proporções da vista frontal, lateral esquerda e vista superior. Observem que o comprimento, ele vai se manter tanto igual nas 3 vistas, como na perspectiva isométrica também. As medidas, elas não vão ser alteradas, não existe uma distorção nesse tipo de perspectiva. Então, a largura se mantém igual nas 3, o comprimento se mantém igual nas 3 partes que ele aparece e a altura também se mantém exatamente do mesmo tamanho. Isso acontece por conta do paralelismo entre as linhas que seguem os eixos, tá? Isométricos. Um erro muito comum de acontecer é: a pessoa começou a fazer o desenho a partir das 3 vistas ortográficas. Fez o eixo, legal, dividiu ali em 3 partes, achou o ângulo de 30 graus para um lado, para o outro, marcou comprimento, altura e largura. Até aí, lacrou, tranquilo. Na hora de subir e fazer as linhas paralelas, né, tende a adivinhar o tamanho do comprimento, da altura, da largura e vai tentar ligando os pontos. Isso vai acontecer numa convergência de linhas. Vai sair da proposta do paralelismo entre as linhas, conforme ditam os eixos, tá? Então, para a gente conseguir manter as mesmas medidas, a gente precisa necessariamente observar se a largura está se mantendo igual, comprimento e altura. Mas está tudo bem errar nesse momento, tá? É só treinando mesmo que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais